Oi, gente. E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Prontos para o capítulo 5? Economizar é possível? Bom, esse capítulo é um capítulo bem importante desse livro, porque aqui vocês vão descobrir quando que a Nath teve a virada de chavinha para ela criar o canal Me Poupe. Ah, você está chegando agora e não sabe de nada do que eu estou falando, não sabe nem quem sou eu? Então eu me apresento para vocês. Eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó, Me Poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso, da Natália Arcuri, a criadora do canal Me Poupe, o maior canal de entretenimento de finanças do mundo. Já está com quase 7 milhões de inscritos. Então vamos lá. Nesse capítulo eu já vou ler o primeiro trechinho para vocês, porque ela fala, né? Economizar é possível, seja mais, tenha menos. Então, antes que um hater que habita em você comece a manifestar, preciso deixar claro que a ideia aqui não é encher um caixa forte de dinheiro, como o tio Patinhas, mas poupar para fazer o dinheiro trabalhar pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, pela realização das suas metinhas, metas e metonas. Então, quando ela fala de poupar, não é para você só poupar, poupar, poupar e, né, encher um caixa forte de dinheiro. Não, poupar, ela fala até, ela explica aqui que é diferente de você guardar. Guardar assim, sem um objetivo. Então ela fala, ela dá um exemplo aqui da toalha, né? A filha fala: "Mãe, cadê aquela toalha nova?" Aí a mãe fala: "Está guardada para o Natal." Então, quando você guarda o dinheiro, o seu dinheiro ele tem que estar guardado para um motivo, que no caso do que a Nath traz pra gente, são as suas metinhas, metas e metonas. Então, o dinheiro não pode ser guardado por guardar. Porque quando você guarda por guardar, na primeira oportunidade você vai gastar por gastar, né? É isso que ela quer dizer. Então, ela fala que você tem que carimbar o seu dinheiro, né? Você tem que colocar carimbo no seu dinheiro. Colocar lá dinheiro da luz, dinheiro da água, dinheiro do mercado, dinheiro do carro. Tudo isso tem que estar anotado. Aí eu já vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Faça uma lista detalhada de todos os carimbos que você gostaria de ter. Não tenha pudor, medo ou vergonha de colocar o carimbo coisas inúteis que amo comprar. Você está, você está se tratando de dinheirofobia, lembra? Estamos em um ambiente livre de julgamentos. O importante é que você encontre a cura. Ao fazer a lista, você vai perceber que será impossível carimbar todo o seu dinheiro. Porque é muito dinheiro? Não, porque é muito carimbo. Ela traz aqui alguns exemplos, né, uma lista de carimbos para você se inspirar. Academia, alimentação em casa, alimentação fora de casa, aluguel, aposentadoria, balada, beleza, produtos de beleza, carro. E aí quando ela fala de carro, ela fala parcela, gasolina, manutenção, seguro, IPVA, casa própria, parcela do financiamento, IPTU, seguro, condomínio, independência financeira, manutenção da casa, mensalidade escolar, lazer, luz, gás, telefone, plano de saúde, roupas de que eu preciso, roupas que eu compro por impulso, viagem de fim de semana, viagem dos sonhos. Então, aqui são só alguns exemplos. Eu vou deixar para vocês essa lista para vocês se inspirarem na descrição desse vídeo, tá certo? Para vocês fazerem aí o carimbinho de vocês. Então não esqueça, o dinheiro que você vai guardar, ele tem que ter carimbo, ele tem que ter um destino. Você não pode simplesmente guardar por guardar. E aí ela fala, ela mesma pergunta, né? Ela fala: "Você acha que eu nunca tive ímpetos de gastar?" Lógico que tive. Tudo, né? A nossa volta nos convida a gastar. E aí ela conta que numa viagem ela entrou numa loja, estava tudo em liquidação, e ela pegou um jeans e 4 blusinhas e experimentou o jeans e as 4 blusinhas. Ficou tudo lindo, mas aí ela pensou, né? Ela sempre viaja com dinheiro vivo e planejado mesmo os gastos que ela vai fazer. O jeans ela estava precisando, ela queria, estava na lista dela. Então ela levou o jeans, deixou as blusinhas. Por quê? Porque ela queria comprar um óculos de sol, era o que ainda estava na lista dela de compras para a viagem. Então ela deixou as blusinhas, levou o jeans e depois comprou o óculos de sol que ela queria. Eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês.
Saí da loja feliz e orgulhosa de meu autocontrole, que me permitiu comprar coisas lindas e dentro do orçamento pré-estabelecido. Ah, eu sempre viajo com dinheiro vivo. Não caio na bobeira de confiar em mim mesma com um cartão de crédito internacional na mão. Caramba, mas se você que é poupadora profissional não confia em si mesma, o que eu faço comigo? O mesmo. Jamais confie em você. Então ela fala: jamais confie em você, jamais confie no seu cérebro. Entende? Se você quer poupar, tenha tudo planejado. Não fique com o cartão dando bobeira. Ande com dinheiro vivo e já com a sua listinha. É mais fácil para você manter a sua segurança. E aqui ela vai trazer mesmo algumas dicas de como poupar. Eu não falei no início, mas vou falar para vocês agora. Esse é o capítulo mais longo do livro. Então, esse vai ter parte 1 e parte 2, tá bom? Na primeira parte, eu vou trazer daqui a pouco 2 técnicas, né, de como poupar e depois a gente continua no vídeo da semana que vem com a técnica que ela fala do sucesso financeiro, que é o tal do 70-30. Esse vai ficar para o próximo vídeo. Hoje a gente vai ver 2 técnicas de poupar, que é o custo 100 e o que me prepoder. Mas antes disso, a gente vai descobrir, né, a história dela, de como ela conseguiu o apartamento dela, né? Lembra? Ela tinha o sonho do carro, aí depois o próximo objetivo era o apartamento. E ela fala que ainda, né, nesse momento aqui que ela está orgulhosa, que ela sempre planeja tudo e que não devemos confiar na gente jamais, que o momento da compra para ela é um momento sublime, é um momento em que ela está trocando o seu valor, o seu trabalho, horas de trabalho, por um bem que ela quer adquirir. Então, ela sempre pensa no melhor custo-benefício possível de qualquer bem que ela vai adquirir. E sempre foi assim, seja desde uma blusinha até o apartamento que ela comprou, primeiro vem o desejo, depois ela vai procurar o orçamento, ela vai planejar, manter o foco e realizar. Isso para qualquer item da vida dela, seja ele uma blusinha até o apartamento. Então ela nunca compra por impulso, pelo menos é o que ela diz aqui, tá, gente? Eu acredito que isso seja real, afinal ela conseguiu chegar onde ela chegou, então eu imagino que ela realmente... Mas é o que ela fala, ela, né, em alguns momentos ela fala que ela sentia como se ela fosse uma extraterrestre, né? Porque ela sempre pensou dessa forma, né? Ela sempre planejou as suas compras, ela sempre pensou em formas inteligentes de gastar o dinheiro. E aí ela adquiriu o apartamento dela à vista, como ela já havia planejado, só que ela comprou o apartamento junto com o marido. Então, com o primeiro marido dela. Então ela não pagou o valor integral, eles compraram dividindo o valor, né? A princípio ela comprou na planta e ela conseguiu até um desconto de 15% à época lá, porque ela pesquisou que os apartamentos do primeiro andar tinham um desconto lá e ela... Isso é ler as letras miúdas, viu, gente? E aí ela leu as letras miúdas e conseguiu esse desconto, onde ela comprou o apartamento, montou o apartamento, casou. Só que eles resolveram se separar. E quando eles foram se separar, o ex-marido dela, né, o futuro ex-marido, falou: ó, a gente vai ter que vender o apartamento para dividir o valor. Foi aí, então, gente, que tudo começou a mudar na vida da Nath. Olha só. Foi então que eu disse a frase que mudou a minha vida. Gente, esse trecho é um pouco longo, mas é bem importante, porque é aqui que vocês vão entender por que ela criou o canal do Me Poupe. Não, eu não vou a lugar nenhum, vou comprar a sua parte pelo valor de hoje. Eu tinha 29 anos e era frequentemente questionada por causa das minhas decisões financeiras e da minha maneira muquirana de lidar com o dinheiro. No entanto, viajava todos os anos para onde eu queria, comprei meu apartamento à vista, mobilei-o à vista, comprei o novo carro, o que eu queria, um Fiat Cinquecento vermelho lindo. Isso foi depois ainda do outro carro, tá, gente? Agora ela já estava com 29 anos. À vista, e quando a vida me colocou diante do que eu poderia ser a minha maior frustração, eu tinha dinheiro suficiente para literalmente comprar a minha liberdade de escolha. Não sei você, mas eu não acredito em coincidências, e sim em sincronicidade. Então ela tá aqui, ó, no momento
de frustração, né? Se ela não tivesse o dinheiro para vender o apartamento, aquele apartamento que ela montou, mobiliou com todo o carinho e com muita economia, que ela conta aqui um pouquinho antes, que quando ela ia comprar uma calça jeans, por exemplo, aí ela falava, nossa, essa calça jeans custa R$ 100, é 1 metro de piso para o meu apartamento, não vou levar. Então ela sempre se preservou de algumas coisas para atingir outras. E aí continuo, né? Agora ela fala, né? Não acredite em coincidências, e sim em sincronicidades. Uma semana antes daquele evento fatídico da separação, eu tinha feito uma reportagem especial sobre violência doméstica contra as mulheres. Em 2015, ano em que me separei, a cada 15 segundos uma mulher era espancada no Brasil. Os agressores quase sempre eram os parceiros. A situação era ainda pior: 70% delas permaneciam em relacionamentos violentos porque eram financeiramente dependentes. Ou seja, não podiam simplesmente abandonar o barco porque, sem o auxílio financeiro do marido, não teriam onde morar nem como manter o mesmo padrão de vida. Embora não tenha passado por nenhuma situação desse tipo, a falta de opção dessas mulheres, mesmo as que trabalhavam, me impactou. Então, ela estava por um processo de separação, ela, por economizar, ela tinha a opção de escolha até de se manter no próprio apartamento, ela já trabalhava e tinha condições disso. E aí ela fez essa reportagem e viu esse problema, né, essa situação grave das mulheres no Brasil. Diante dos papéis da compra do imóvel, tomada por um sentimento pleno de liberdade e controle sobre o meu destino, eu chorei. E choro enquanto escrevo esse trecho de novo. Eu estava livre. Vocês conseguem entender esse momento? Olha só, ela estava, né, se separando, mas ela tinha, né, ela teve essa liberdade de conseguir, né, ficar com um apartamento. Então isso ainda emociona, e quando ela conta, se vocês assistirem algum vídeo que ela conta isso, ela sempre se emociona. O bullying de algumas pessoas que achavam estranho eu parar o meu carro na rua, os olhares irônicos de quem sabia que minhas roupas lindas e elegantes, diga-se de passagem, vinham de brechós, custavam 1/10 do preço de uma peça nova, minha resistência a ceder ao que essas pessoas esperam de mim, todas as escolhas que eu tinha feito fizeram sentido. Eu não estava louca, eu estava apenas seguindo as minhas prioridades e apertando o espetacular botão do foda-se. Comprei a parte dele e de brinde ganhei um propósito de vida. Foi naquele momento que começou a nascer o Me Poupe, primeiro como blog, mais tarde como canal no YouTube. Decidi que minha missão seria ensinar as pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro, para que todas pudessem sentir o que eu estava sentindo. A certeza de quem dita os rumos da minha vida sou eu. Então, olha que importante, né? Ela fez lá a reportagem, ela passou por uma separação e isso fez o clique na cabeça dela. Agora eu tenho um propósito, vou ensinar as pessoas a terem a mesma liberdade, né, que eu tive de escolha, né? A liberdade a partir do momento que você poupa, que você tem o seu dinheiro ali, a sua reserva de emergência, seu dinheiro planejado para as coisas, você passa a não precisar se sujeitar a determinadas situações. Então, assim a gente chega ao passo 5. Me poupe, se poupe e poupe, né? Então, ela traz aqui o passo 5. E por que, gente? Por que a gente tem que poupar, se poupar e nos poupar? Porque ela traz aqui os gráficos, eu já vou mostrar para vocês. A pirâmide etária no Brasil, né, ela tá mudando o formato. Então, lá na década de 80, era assim, ó, os jovens estavam aqui e os velhinhos estavam aqui. Agora, ela já tem jovens e velhos assim. E no ano de 2050, olha aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Essa aqui é de 80, ó, a gente tem mais jovens do que velhos. Aqui já começa a mudar um pouquinho, ó, ainda tem mais jovens do que velhos, mas não tanto. E a projeção para 2050, ó, é que nós vamos ter menos jovens do que velhos. E o que acontece com isso? Isso vai refletir no INSS, na nossa aposentadoria. Você pode falar assim, mas eu tô tranquila, eu pago o INSS. Não, gente, o INSS ele não é uma poupança que você está fazendo para o futuro.
Hoje, você que é um trabalhador ativo, um produtor ativo, você está pagando o INSS de quem está aposentado hoje. Quando chegar a sua vez de se aposentar, quando você for velhinho, provavelmente vai ser essa pirâmide aí de 2050, então não vai ter dinheiro, por isso que existe as projeções de que a Previdência Social, do jeito que ela está, ela não vai existir em alguns anos aqui no Brasil. Isso são projeções, tá, gente? Vocês não podem falar, a Rô tá doida, ela tá falando isso. Não, isso tem já estudos, tem várias indicações de que isso vai acontecer, que a nossa aposentadoria para o futuro, ela não está garantida. Você pode falar, não, mas tudo bem, eu tenho INSS e Previdência Privada. Também não funciona. A Nath fala que a única previdência privada que ela indica é que se na sua empresa, ela fala e está escrito aqui no livro, tá, gente? Ela entra com a mesma parte que você. Então, vamos supor que você trabalha numa empresa que ela ajuda a sua previdência privada. Então, você entra com R$100 e a sua empresa entra com R$100. Nesse sentido, vale a pena você ter uma previdência privada. Por quê? Porque a previdência privada, ela traz taxas de carregamento e taxas de administração. E isso, no longo do tempo, não compensa para o seu dinheiro. Então, por isso que ela fala que você tem que ter um planejamento. Aí ela vai explicar um pouco mais no próximo capítulo sobre investimentos, mas a gente ainda tem a parte 2 desse capítulo, que ainda é sobre economia, depois a gente vai falar um pouquinho sobre como investir. Mas o que ela quer deixar claro aqui nessa parte é que nós precisamos sim poupar, pensar no futuro, porque a nossa aposentadoria não está garantida. Nós precisamos, então, planejar. E aí, eu vou ler aqui já mais um trechinho para vocês aqui falando sobre essa questão dos velhinhos. Tá achando que o cenário é ruim? Calma, pode piorar. Hoje, somente 1% da população brasileira idosa não precisa de salário, nem de filho, nem do INSS para botar comida na mesa todos os dias. Portanto, 99% dos velhinhos não pensaram no futuro ou não conseguiram se planejar para ele. Graças a esse livro, você acaba de ganhar uma chance maravilhosa de começar o seu planejamento hoje. Daqui a pouco vamos falar sobre quanto você deveria poupar mês a mês para garantir uma aposentadoria tranquila. Então, ela fala aqui, né? Ela reconhece que é difícil, né? Você poupar e que para isso você precisa mudar essa chavinha, né? Do pensamento que a gente tem só de gastar e pensar exatamente nesse valor, né? Quando eu estou comprando, adquirindo um bem, qual é o valor do meu esforço gasto para eu comprar aquele bem? E aí ela traz a primeira técnica, que é o custo 100. Mas antes disso, ela vai falar aqui de um livro que ela leu, que chama Rápido e Devagar, que eu acho que eu já comentei com vocês em outros vídeos, que é do nosso querido Daniel Kahneman, né? Eu já falei deles algumas vezes, porque ele é também aquele que fez o estudo sobre a questão dinheiro, felicidade. Então, Daniel Kahneman já apareceu aqui nos nossos estudos. E eu acho que também já foi comentado o livro Rápido e Devagar em algum dos livros que eu li para vocês. E aí ela traz esse livro de novo. Então, vou ler aqui o trechinho para vocês. Ativar o cérebro racional antes de comprar é, sem dúvida, uma das melhores armas de combate ao consumo pelo consumo. Vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2002, Daniel Kahneman, autor do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, percebeu que nosso cérebro possui duas maneiras de se comportar em relação ao dinheiro. A maneira rápida, emocional e intuitiva, é usada pela maioria das pessoas em qualquer processo de compra. E devagar, racional e pautada na lógica, é frequentemente deixada de lado porque dá muito mais trabalho. Quando ouvir falar desse estudo, o meu cérebro explodiu, quase que literalmente. Eu confesso para vocês que o meu cérebro também. Eu li esse livro ele tem 600 páginas. Eu li ele em um mês, eu praticamente devorei ele e achei extremamente interessante. Ele fala mesmo como o nosso cérebro ele nos engana, que a gente tem os vieses cognitivos. Lembrei onde a gente falou desse livro, no livro Abundância. Eu vou até deixar aqui para vocês o capítulo que a gente fala sobre os vieses cognitivos lá no livro Abundância. E aí, a gente é enganado. O nosso cérebro, ele sempre ele é um economizador de energia, isso a gente viu lá
no poder do hábito. Então, ele sempre vai criar atalhos para a gente resolver os nossos problemas. Então, a gente acaba fazendo algumas coisas de forma automática e intuitiva. E isso não necessariamente é bom. E, geralmente, nas compras, a gente age dessa forma, a gente não raciocina. Então, a Nath vai trazer aqui 2 técnicas para a gente raciocinar antes de comprar. Uma das técnicas é o custo 100. O que é o custo 100? Eu vou deixar um vídeo na descrição aqui dela mesma, né? A própria Natália Arcuri no canal Me Poupe explicando o que é o custo 100, mas eu vou explicar aqui para vocês. É nada mais do que você saber quantas horas você precisa trabalhar para ganhar R$100, porque ela fala assim, às vezes só você trabalhar e saber o quanto você ganha por hora não faz tanta diferença, mas quando você sabe que para você comprar aquela bolsa linda de R$300, seu custo 100, que é de 5 horas, você vai precisar trabalhar 15 horas para comprar aquela bolsa, você já para pensar. Será que compensa eu comprar essa bolsa que vai levar 15 horas do meu trabalho? Então, é uma forma de você raciocinar para poupar. Então, esse é o custo 100. E como que você faz a continha do custo 100? Você vai pegar o seu salário líquido, tá, gente? Não é o salário bruto, é o salário líquido depois que já tirou lá imposto de renda, INSS, os descontos que tem, você pega o salário líquido, as horas que você trabalha por mês e divide para descobrir quanto você ganha por hora. E aí, quando você achar o seu valor que você ganha por hora, você multiplica até dar os R$100. Por exemplo, ela traz o exemplo aqui da Joaquina, tá? Ela sempre usa a Joaquina. A Joaquina ganha 3.300 de salário. Aí, dividindo pelas horas que ela trabalha, que são 160 horas por mês, dá R$18,75 por hora. Então, para ela ganhar R$100, ela tem que trabalhar 5,3 horas. Então, se ela quiser comprar aquela bolsa maravilhosa de R$300, ela vai ter que trabalhar 15, quase 16 horas de trabalho. Então, esse é a primeira técnica para você poupar, que é o custo 100. Aí eu vou ler uma frase aqui para vocês. Eu nasci com uma mutação genética que detecta furadas de longe e faz com que o meu cérebro se ajuste automaticamente a qualquer sinal de perigo ao meu patrimônio acumulado com tanto trabalho. O custo 100 é uma boa estratégia para fazer você pensar 2 vezes antes de gastar dinheiro. Então, essa é a primeira técnica. A segunda é o que me prepode. Então, são 5 perguntas. Essa técnica ela aprendeu com o professor Marco Silvestre, que é um dos maiores especialistas de finanças pessoais do Brasil e amigo dela. Então, ele fala, quando você vai comprar, você se faz essas 5 perguntas. Eu quero, né? Geralmente você quer, porque as propagandas indicam que você quer. Lembra dos Sapiens, que nós nem sabemos o que queremos, né? Que a gente precisa descobrir o que queremos. Então, a primeira pergunta é eu quero. Aí você fala, não quero, quer. Aí você faz a segunda pergunta, eu mereço? Geralmente é outra autossabotagem, né? Que você fala, sim, eu mereço, não me interessam os boletos que eu tenho para pagar. Não, pensa bem se você está fazendo por merecer. Tipo, você está economizando direitinho, tá tudo planejado, você tem uma sobrinha lá no seu caixa, então você está merecendo. Ou, não, né? Tem os boletos para pagar, tem a conta de telefone que vai chegar, então não compre. Eu preciso? Então, de repente, você passou por essas 2 perguntas, você chega, eu preciso realmente? Aí ela fala, se você não saiu de casa pensando em comprar isso, você não precisa. Aí, a quarta pergunta, eu posso? Então, eu posso, ela falou, não tem enrolação, gente. Tem dinheiro na conta? Pode. Não tem dinheiro? Não pode. É simples assim. Então, se você passou lá pelo eu mereço, que você está fazendo tudo certinho, você tem uma sobra de caixa, então você pode. Mas, de repente, essa sobra ela pode ser transferida para adiantar alguma outra meta. Então, você tem que raciocinar sobre isso. E a última pergunta, eu devo? Aí eu lembro do Cortella, né, gente, que ele fala, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Então, às vezes, eu devo realmente fazer isso? Não necessariamente. Então, eu vou ler aqui para vocês o último trecho de hoje. Você chegou ileso até aqui e já está sentindo o prazer de inserir o cartão na maquininha, certo? Espere, porque tem essa última pergunta.
eu devo? Cri, cri, cri. Será que o dinheiro que você vai gastar nessa compra não vai fazer falta? Será que ele não está reservado para outro gasto realmente importante? Outro gasto realmente importante? Então, aqui a gente encerra a parte 1 do capítulo 5, com essas duas técnicas, né, de poupar o custo 100 e o que me prepoder, para você sempre pensar antes de comprar. Então, use o seu cérebro, não o rápido, que já chega pá, ou devagar, aquele que raciocina, aquele que planeja. Eu preciso realmente disso? Eu tenho como pagar isso? Ou quando você planeja só as metas, né? Quando ela fala aqui sobre o que ela vai comprar. Então, eu planejo em quanto tempo, porque de repente é um bem de maior valor, em quanto tempo eu preciso para economizar, para comprar aquele bem e realizar esse desejo. Então, essa foi a parte 1 do capítulo 5. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem, na parte 2, quando a gente vai falar sobre o 70-30, o sucesso financeiro.